Ó, irmãos, dá uma olhada para quem está do seu lado esquerdo e direito, para ver se ele tem cara de chato. Se você tem liberdade, fala: meu, você faz parte dos chatos. Irmão, como tem crente chato. Mas Deus é tão maravilhoso que Ele não desiste do chato, irmãos. Olha que Deus maravilhoso, né, Mi? Você tem carinha de chata, Mi? Tem. Mas ó, Deus é tão maravilhoso, né, Maurício? Que Ele não desiste dos chatos. Irmãos, nós só estamos aqui, preste atenção. Eu e você só estamos aqui porque temos um Deus desesperadamente apaixonado por nós. Gênesis capítulo 1, verso 31 diz: e Deus viu tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o 6º dia. Capítulo 2: assim foram concluídos os céus e a terra, e tudo que neles há. No 7º dia, Deus já havia concluído a obra que realizara. E nesse dia ele descansou. Abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Pai, obrigado por tudo aquilo que o Senhor já falou nestas 7 semanas. Prepara o nosso coração para hoje. Tu sabes das nossas carências, das nossas necessidades de hoje e de amanhã. Senhor, que a Tua palavra arranque aquilo que precisa ser arrancado. Enxerte em nós aquilo que precisa ser enxertado. Sara-nos com a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Ouça aqui, nós vamos ver a palavra descanso hoje por 3 ângulos diferentes que envolvem a questão de descanso. Beleza? Para quem trouxe papelzinho para anotar, ou vai anotar no celular, vai anotar na cabeça, sei lá onde você vai anotar. Primeiro descanso que Deus quer comunicar para o meu e para o seu coração hoje é que o nosso corpo precisa de descanso. Colocou aí? Vamos ler juntos? 1, 2, 3, o primeiro ponto. Descanso do corpo. Repita comigo: o meu corpo precisa de descanso. Eu mencionei na semana passada, irmãos, há não muitos anos atrás não havia avião. As pessoas, quando atravessavam o continente, elas precisavam de navios. E o navio de antigamente não é como os navios de hoje. Não, navio só a graça do Senhor, aqueles navios. E quando eles saíam de um continente para o outro, irmãos, eles demoravam meses para sair de um continente para o outro. Hoje, nós fazemos aquilo que eles demoravam meses, Jefferson, se faz hoje em horas. Negócio louco, maravilhoso. Aquilo, carta. Eu me lembro que quando nós mandávamos carta na escolinha, a professora ensinava a gente a preencher o envelope, remetente, destinatário. E nós mandávamos uma carta para alguém. E a carta, naquela época, se demorava uma semana e meia para chegar uma carta. Na semana passada eu tive que mandar um documento para o meu filho. E ele precisava do documento físico. E eu mandei por Sedex. Eu coloquei na sexta-feira à tarde, finalzinho da tarde. Sexta-feira, finalzinho da tarde. No sábado de manhã, eu estava em Atibaia, Maurício. E no sábado de manhã, ele recebeu pelo Sedex em São José dos Campos. Olha que negócio louco. E a carta que demorava tanto tempo, hoje em dia, você não precisa da carta. Você pega, você não quer digitar, você escreve, bate uma foto e a pessoa recebe em segundos. Eu me lembro, irmãos, quando o Lincoln me ensinou a usar o Telex. Lembra? Quantos usaram Telex?
você colocava lá, digitava lá, vinha aquela fitinha, e aí depois você passava, aparecia lá. Um negócio maravilhoso, nós achávamos o máximo, que nós tínhamos digitado, ficava tudo na fitinha, e aí aparecia lá o Telex. Aí eu me lembro que o Itaú, trabalhei anos no Itaú, e o Itaú em 1988, o Itaú bancou para mim um curso de fax, para aprender a mexer no fax. Quem usa fax? E eu fiz um curso de como, porque era o auge. Eu me senti, irmãos, amigo do Bill Gates. Eu sei passar fax. Alguém precisa de fax? Ou vai escrever a cartinha para mandar pelo correio? Se você quiser, eu passo um fax para você. Ninguém usa mais fax. Agora, o que eu quero chamar a sua atenção, estas coisas vieram para agilizar. Antes, para nós ligarmos, eu me lembro, irmãos, todo mundo tem um vizinho que tem mais dinheiro que a gente, né? Todo mundo. Hoje em dia, todo mundo tem telefone. Mas quando era pititico, não era todo mundo que tinha telefone. Mas o Denis nem era nascido ainda, eu acho. Nós tínhamos o falecido já, Rui Teles, era o nome dele. E ele tinha telefone. E aí quando nós queríamos ligar para alguém, a gente ia lá na casa do Rui, pedir autorização para ligar. Porque ou você ligava da casa do Rui, ou ia para o orelhão. E o orelhão, eu tinha um problema com o orelhão, irmãos. Porque os orelhões não gostavam de mim. Não sei se era porque eu tinha um orelhão também, mas o orelhão não gostava de mim. E ele ficava comendo as minhas fichas e não completava a ligação. Irmãos, mas eu já tenho tanto chute em orelhão, soco, porque eu queria minha ficha de volta, que eu paguei para fazer a ligação no orelhão, não queria ir na casa do Rui, eu comprei as fichas telefônicas. Vocês lembram, irmãos? Vocês iam na telefônica, compravam as fichas da Telesp na época, né? Comprava as fichas da Telesp e aí íamos lá para fazer a ligação no orelhão. Irmãos, hoje, você manda mensagem para dezenas, centenas, milhares de pessoas que recebem em segundos. Só que um detalhe, Denis, nós estamos vivendo a geração do corre. Corre, haja, você precisa agir, aproveita o tempo, corra, não perca tempo. Os cursos que mais vendem, administração do seu tempo, que você precisa fazer 2, 3 coisas ao mesmo tempo, tudo isso tem o seu devido valor. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é que nós precisamos tomar cuidado, porque a Bíblia, o Criador, o dono do universo, aquele que criou todas as coisas, usou uma palavra no 7º dia, e Deus descansou. Ele não estava falando dele, ele estava falando, usando algo que ele queria que o ser humano fizesse, que no 7º dia, o homem desse uma parada para descansar. E nós estamos vivendo, irmãos, uma época que ninguém quer parar, tem que trabalhar, tem que correr, tem que fazer. Tem gente, irmãos, que sai do serviço, aqui não, é lá de outra igreja. Tem gente que sai do serviço, mas o serviço não saiu dele. Não saiu dele. Ele, né, tem gente que está namorando com a esposa e está lembrando da nota, o fornecedor. Vai dar um beijo na esposa, peraí, deixa eu lembrar. O cliente disse que eu tenho que fazer o pedido, então tá bom. Aí, amor, vem cá, dá um beijo. Irmãos, Deus está dizendo para mim e para você que eu e você precisamos. Corra, trabalhe. Mas é uma necessidade, Humberto, termos o nosso dia de descanso. Descanso nem sempre é dormir até meio-dia. Porque sono puxa sono, viu, irmãos? Eu tinha um médico, o doutor Arnaldo, não sei se ele está assistindo, beijo grande, cuidou tão bem dos meus 2 filhos, o pediatra dos meus 2 filhos. E ele chamava atenção, Davis, seu filho não pode dormir mais do que
tanta hora. Porque pai, quando o filho é pequeno, ama que o filho durma de manhã, de tarde e de noite. É verdade ou não é? Dorme, filho, dorme. Mas o doutor Arnaldo falou, não faça isso. A idade do seu filho, ele precisa de tantas horas de sono. O que passar disso não será bom para ele. Aí acenda a luz, converse, bote música, mas ele não pode. Mas ele gosta, ele não pode, porque sono puxa sono. Irmãos, ele estava falando dos meus filhos ainda quando eram bebês. Bebês. Então a gente precisa tomar cuidado, porque primeiro, descansar nem sempre é dormir. Descansar muitas vezes é quando você sai com seu filho para um Parque do Carmo. Teve um casal agora que me cumprimentou, ele dizendo, pastor, estou saindo daqui indo para o Ibirapuera, brincar com os meus filhos. Isso é descansar. Ele vai voltar de lá morto, acabado, derrubado. Mas isto é descansar, irmãos. Olha Jesus, abra sua Bíblia no livro de Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo 6, verso 31. Marcos 6, 31. Havia muita gente indo e vindo. Isso lembra correria? Isso lembra correria? Havia muita gente trabalhando, correndo e hora extra e burra. Muita gente indo e vindo. A ponto deles não terem tempo para comer. Ouça aqui, dá uma olhadinha para mim. Tem gente, irmãos, eu não estou falando, preste atenção. Eu vou usar uma palavra um pouco forte, mas eu preciso usar. Deus não abençoa o vagabundo. Deus diz, vai ter com a formiga, ó, preguiçoso. Mas um outro extremo também é perigoso. Porque nós precisamos, irmãos. Tem gente que se orgulha, Kel, de dizer, nossa, o dia foi tão corrido hoje que eu não tive tempo para comer. E o paulista se orgulha de ser muito trabalhador, tem um lado bom, mas agora o que Deus está querendo falar para mim e para você, cuidado com o exagero, trabalhador. Não se orgulhe disso. Ah, hoje eu trabalhei tanto que eu não tive tempo para comer. Eu conversei uma vez com um rapaz que foi morar no Japão, e lá ele tinha que trabalhar de 16 a 18 horas por dia. Falei, se você trabalhasse no Brasil, deixou esposa, deixou filhos, se você trabalhasse no Brasil esse tempo todo, você não precisaria, você ia ganhar a mesma coisa que você ganhou lá. Que olha um monte, está sustentando uma casa aqui, sustentando uma casa lá. Falei, para. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é que alguns de nós estamos nos orgulhando de algo que é prejudicial. Ah, lá vem Jesus, olha o que Jesus, irmãos, o Criador, aquele que soprou sobre nós o fôlego da vida. Olha o que ele fez com um grupo de amigos batista dele, que viu que os caras estavam trabalhando muito, atendendo muita gente. Ele diz o seguinte, Jesus lhes disse, venham comigo para um lugar deserto e o quê? Descansem um pouco. Irmãos, às vezes você tem que, quem tem oficina tem que fechar a porta. Fecha a porta. Fechado para almoço. Investe lá numa secretária eletrônica. Coloca lá, horário de almoço de tal horário. Se houver necessidade urgente, deixa o recado. Ponto. Mas eu e você precisamos, porque a gente entra nessa frenesi, nessa loucura de correndo. Não! Cuide do seu corpo. Cuide da sua saúde física. Seu corpo precisa descansar. Tem alguns policiais, alguns médicos, meu irmão que trabalha com muito médico, isso é um mal de muito médico e enfermeira. E policiais que saem de plantão em plantão. O cara trabalhou
12 horas direto, já entra no outro plantão, ele tira um descansozinho de 15, 20 minutos, e agora já emendou no outro plantão, que emendou no outro, que emendou no outro. Ei! O Criador está dizendo, para e descanse. As pessoas não vão respeitar o seu descanso. Sabe o que as pessoas vão dizer? Sabe o que o cliente vai dizer? Não, é rapidinho, mas é rapidinho dele. Mas tem depois um outro rapidinho e um outro rapidinho. Para eles foi rápido, mas para você matou o dia inteiro. Você não teve condições de parar para tomar um café. Você não teve condições de parar. Irmãos, eu fui vítima disso muitas vezes. Mas muitas vezes, meu irmão trabalhou comigo, sabia disso. Eu comia inúmeras vezes na frente do computador. Estou comendo e estou respondendo mensagem. Estou comendo e estou passando fax, né? E eu comia e comendo e respondendo. Não pode parar. Eu estou com um monte de coisa. Deixa eu dizer uma coisa. Às vezes o mais lá na frente vai dar um resultado negativo, vai ser menos. E às vezes o menos hoje, lá na frente, Denis, vai dar um resultado positivo. Eu não estou dizendo que às vezes um mês intenso, né, em prol de alguma coisa, mas eu estou enxergando o fim. Agora o problema, filho, é quando não é um mês, já está um ano, que nem louco, correndo, trabalhando, e correndo, e trabalhando, e correndo, e de manhã, e chegou em casa, é um relatório, saiu do trabalho, o trabalho continua com ele, saiu da escola, a escola continua nele, para! E faça aquilo que a Bíblia diz, diminui um pouco, você perde hoje, para ganhar amanhã. Irmãos, eu estive ontem na casa da Rita, esposa do nosso querido Cleiton, que faleceu de Covid. E eu ouvi uma frase, Maurício, que foi uma bomba dentro de mim. Eu ouvi Dimas, dos filhos. Ele morreu com 46 anos de idade. Sabe o que ele disse? Os filhos falaram para mim, pai, falaram para mim assim, pastor, o que nós vivemos com nosso pai, tem muita gente, muitos amigos nossos, que o pai tem 80 anos e não viveram o que nós vivemos, a intensidade que o meu pai teve com a gente. Nós tomávamos café todos os dias juntos. O escritório dele era dentro de casa. Nós almoçávamos juntos. Quando dava 6 horas da tarde, ele catava a gente ia para o shopping passear, tomar sorvete. Irmãos, descansar é saber o momento que a gente precisa parar e curtir aquilo que Deus nos deu. Descansar não é passar o dia inteiro, um domingo inteiro dormindo, um sábado inteiro dormindo. Isto não é descansar, porque sono puxa sono. Descansar é você olhar para tudo aquilo que você já trabalhou, para tudo aquilo que você tem se esforçado, para tudo aquilo que Deus te deu forças e condições de trabalhar. E agora, meu irmão, é descansar. Você pegar seus cachorrinhos, que nem eu saio daqui, imagina, preguei 2 cultos, eu estou de pé, irmãos, desde as 3 horas da manhã, das 3 às 5 da manhã, orando, 5 horas da manhã, aí começa, amor, levanta, aí ela, mais um pouquinho, eu já sabia, né, então eu sei o horário que é o limite, aí eu começo, amor, já está na hora de levantar, tá bom, mas 5 minutinhos, tá bom, você já falou isso 5 minutos atrás. Não, mas só mais 5. Aí vai de 5 em 5 até eu falar, amor, acabou, filha. Agora levanta. Aí levanta tal. Aí é 5 horas da manhã para estar aqui, né? Para conseguir chegar aqui por volta de 7h30. Mas sabe, irmãos, quando a gente sai daqui,
Qual é o nosso descanso? Pastor, você chega em casa, vai dormir? Não! Nós vamos passear com os nossos cachorros. Eu vou ver meu cachorro atacar minha esposa, que ele gosta de atacar minha esposa. E ela correndo dele, e a gente brincando, passeando um pouquinho lá na praça. Às vezes a gente passa num lugar, toma um açaí. Eles, eu não gosto, negócio horrível. Mas minha esposa ama açaí, ama de paixão açaí. Ela acha que no céu vai ter açaí. Eu acho que vai ter bolo de chocolate. Ela, então vai ter os dois. Então, mas aí às vezes a gente pega, senta no sofá, estoura uma pipoca, assiste um filmezinho, ou sai para caminhar. Insisto, nem sempre descansar é dormir. Muitas vezes, descansar é sair da sua rotina de segunda a sexta. E vocês não vão ficar escandalizados comigo? Não vão ficar escandalizados comigo? Nós não falamos de igreja. Ai, pastor, agora eu chorei. O senhor não fala da igreja depois que acaba o culto? Não, porque isso é igreja. Igreja é curtir a minha esposa, é curtir meu filho, curtir meus cachorrinhos. Eu amo meus cachorrinhos. Então, irmãos, valorize aquilo que você tem. Isto é descansar. Isto é descansar. Amém. Vamos aplaudir ao Senhor pelo dia do descanso. Porque tem gente, irmãos, que acha que é pecado descansar. Não é pecado descansar, viu? Não é pecado você pegar um dia na semana e você dormir um pouco a mais. Não é pecado, viu, irmãos? Você pegou um dia da semana, não, hoje eu vou dormir um pouco a mais e descansar um pouco. Pronto. Eu só estou insistindo aqui, que descansar nem sempre. Tem gente que pega todo domingo, agora que tem online, o cara só abre o olho assim, deitado na cama, assistiu, acabou o culto, já fecha o olho e fica lá até 9 horas da noite e diz, descansei. Não, você fazer isso porque veio de um estresse louco, alguma questão, tudo bem. Mas, insisto, descansar nem sempre é dormir muito. Descansar é valorizar e curtir tudo o que Deus te deu. Maravilha? Segunda coisa importante para nós, queria que colocasse aqui. Vamos lá. Segunda coisa importante é o descanso da alma e das emoções. Repita comigo assim: eu preciso aprender a descansar a minha alma e as minhas emoções. Porque tem gente, irmãos, sabe, Daniel, que está descansado no corpo, mas a alma, a mente, as emoções estão fadigadas, cansadas. Deixa eu dar um dado aqui importante que eu esqueci de mencionar no primeiro culto. Você sabia que muita gente tem morrido na sala dos hospitais, que já foram curadas do Covid, mas morrem na hora de retornarem do sono e da intubação? Por quê? Porque quando elas retornam, Ramiro, elas lembram na hora de tanta coisa que precisa resolver, ela tem um surto ali na hora que ela lembra. Minha esposa, filho, e olha que detalhe, a maioria que está morrendo deste jeito são homens. Homens. Porque quando ele volta, ele lembra que tem, será que pagaram? Será que receberam? Será? Ele entra num surto psicótico que ele acaba morrendo ali, porque tem um surto ali e não consegue voltar e morre. Porque o corpo, volto a dizer, às vezes o nosso corpo está descansado, mas a mente, a nossa alma está agitada com um monte de coisa. E eu quero aqui, dar 3 vacinas espirituais para mim
e para você na nossa alma e nas nossas emoções. Vamos lá, primeira vacina, abra lá no Salmo 42. Salmo 42, nessa primeira vacina, eu vou dar 4 vacinas aqui, mas essa primeira, eu quero que você dê uma olhadinha para mim. Ela vai se repetir no Salmo 42:5, ela vai se repetir no Salmo 42:11, versículos extremamente semelhantes, e ela vai se repetir no Salmo 42:5. Se você comparar Salmo 42:5, 42:11 e 43:5, você vai perceber que eles estão falando a mesma coisa. Por que Deus vai falar a mesma coisa 3 vezes? Por que isso? Para chamar a minha e a sua atenção, que é igualzinho a gente faz com o filho. Meu filho Davi, que está lá em São José, esse é o que mais me dá trabalho com relação a isso. Davi, vem cá. Ele não vem. Davi, vem cá. Aí ele não vem. Aí o que eu faço? Davi! Aí ele vem. Eu preciso falar 3 vezes. E aí parece, sabe o que está acontecendo aqui, Alexandre? Que Deus falou uma vez. E falou 2 vezes. Ele tem que gritar uma 3ª vez para ver se a gente entende. Olha o que Deus está dizendo aqui. Porque estás abatida, ó minha alma. É o corpo dele? O que está abatido aqui, irmãos? Com quem que ele está falando? Ele está falando com ele. Com ele. A briga está aqui dentro, irmãos. A briga está aqui dentro. Muitos de nós aqui, o seu grande problema não é o marido, o seu grande problema não é o emprego, o seu grande problema que está travando muitas áreas da sua vida, está aqui dentro. Mas Deus é tão maravilhoso, Guilherme, que Ele providencia uma vacina do céu para nós. E mostra que o salmista também vivenciou a mesma coisa que você está vivendo. E que muitos aqui de nós estamos vivendo, inquietos, agitados. Aí ele vem: por que te abates, ó minha alma? E por que te perturbas? Aonde, irmãos? Dentro de mim. Às vezes o problema, Márcia, está aqui dentro, ó. Está aqui dentro da gente, o problema. Está aqui, ó. Espera a solução aqui. Espera em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação da sua face. Está difícil hoje, mas ó, minha alma, você está agitada demais. Baixa o facho, aquieta, porque daqui a pouquinho você vai louvar ao Senhor pela salvação que Ele vai te dar. Olha a próxima vacina espiritual, Salmo 91, esse é famosíssimo demais. Esse é famosíssimo. Salmo 91. Olha lá, se você não achou, você vai saber de cor, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do quem? De quem, irmãos? De quem, irmãos? Do onipotente. Não é qualquer um, irmãos, é do onipotente. Onipotência representa que não há nada grande, não há nada difícil, não há nada maior do que Ele. Aquele que habita na sombra do onipotente. Ó, lá a sombra do onipotente vai acontecer o que, irmãos? Vai descansar, vai descansar. Pega a sua Bíblia aí, ó, pega a sua Bíblia, seja ela no papel, seja no que, no sei lá no que você tem. Se está em nada, levanta a mão aí, ó. Se tá, não tem no celular, não tem no papel, levanta a mão. Mas diga assim: eu recebo este descanso para minha vida, porque eu creio que eu estou debaixo da sombra do onipotente, e por isso eu declaro que eu estou descansando. Minha alma, descanse em Deus. Amém, amém e amém.
eu preciso, irmãos. Minha alma ficou agitada, minha alma ficou inquieta. Sabe o que eu faço, Carlão? Senhor, está escrito que eu vou descansar debaixo da tua sombra. Senhor, traz descanso. Eu estou agitado, eu estou preocupado, eu estou inquieto, porque minha esposa não chegou ainda, meu filho não chegou ainda. Olha, eu fiquei sabendo que no RH só vai sair o diagnóstico. Olha, ó. E aí a coisa começa a minar. Ó, Senhor, eu recebo descanso que vem da sombra do Onipotente. Eu recebo descanso que vem da sombra do Onipotente. Por que sombra, irmãos? Por que a expressão sombra? Porque é alguém que está acima de você. Não tem como eu fazer sombra eu estando em cima. Mas sabe o que ocorre, irmãos? A gente coloca Deus debaixo e a gente por cima. Mas não é, é o contrário. Eu estou embaixo e Ele está em cima. A sombra, Ele está em cima de mim. Ele está sobre mim. Ele está sobre as minhas preocupações. E a sombra dEle, eu descanso. Irmãos, abrace isso. Abrace isso, porque isso vai trazer quietude e descanso para a sua alma. Terceira vacina, abra lá a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia em Isaías, capítulo 31, verso 12, 18, 31, Isaías 32, Isaías 32, 18. Isaías 32, 18, diz lá: e o meu povo habitará em morada de paz. E o que mais? Em moradas bem seguras, em lugares quietos, e lugares que vão dar a ele o que? Descanso. Tem gente, irmãos, que tem até medo de chegar em casa, que quando chega em casa tem tanta coisa para resolver, é tanta coisa para fazer, é tanta coisa, é pendurar, é tirar, é mulher, é o cachorro que late, para aí. Direcione sua mão para o lugar onde você mora, para a sua casa. Direcione sua mão lá e diga: a minha casa é lugar de paz, de segurança e de quietude. Vá lá, visualize sua casa e grite aí para sua alma ouvir: eu declaro pela palavra de Deus que aonde eu moro é lugar de paz. Eu declaro que quando eu colocar o pé na minha casa, haverá paz. A mulher é a mesma, o marido é o mesmo, a casa é a mesma, mas eu declaro que a minha casa é morada de paz, é lugar de quietude, de segurança e de descanso. E os que creem aplaudam ao Senhor e dê um grito de glória a Deus. Eu preciso pegar a palavra de Deus e colocar aqui dentro. Senhor, lembra lá da Cassiane, baseado na Bíblia? A tua palavra escondi, guardada no meu coração. Meu irmão, guarda a palavra de Deus, guarda aqui dentro. Mas a esposa, mas o meu marido, quando eu chegar em casa, eu não vou encontrá-lo, porque ele me abandonou, minha esposa abandonou, meu filho abandonou, até o cachorro me abandonou. Ó, deixa eu dizer uma coisa para você: a minha casa é lugar de descanso. As trevas encobrem a terra, mas eu abro a minha boca para dizer: haja luz e descanso. Luz e descanso. O grande problema do homem não está do lado de fora, está aqui dentro. Por isso que, Romanos, Senhor, renova minha mente com a tua palavra. Quarta vacina ainda dentro desse segundo ponto. Quarta vacina, Salmo 46, 10. Salmo 46, 10. Diz lá: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre os gentios e serei exaltado sobre a terra. Irmãos, hoje em dia, que celular que filma tudo, né? Câmera que filma tudo, hoje não pode. Mas eu já vi quando criança, médico pegar no paciente. Não sei se meu irmão que trabalha muito em hospital e alguém aqui que trabalha em hospital já viu isso. Eu já vi. A mulher ou o marido super agitado. Eu vi uma vez que o médico deu um tapa na cara da mulher. Pá!
mulher. Para. Aquieta o facho. Ele não morreu ainda. O que vai mudar isso? Essa agitação toda, esse forfé todo, vai mudar o quê? Irmãos, já teve tanto crente que eu tive vontade de dar uns tapas na cara, irmãos. Eu estou, minha esposa, dá um tapa na orelha assim. Fala, meu, aquieta, esse agito todo vai resolver o quê? É o que Deus está dizendo aqui, ó. Aquieta o facho e sabei que eu sou Deus. Eu nunca perdi o controle da história. Ele continua cuidando de mim e de você. Essa agitação não vai resolver nada. Então, aquieta o coração. Amém. Põe a sua mão no seu coração. Eu não fiz isso no primeiro culto, mas eu quero fazer agora. Porque quanta gente, irmãos, que tem recebido tanta má notícia, e o coração está uma locomotiva louca, desesperada. Seu desespero não vai resolver nada. Mas Deus que está vendo, eu não sei, mas Deus que tudo vê, está dizendo: a minha sombra, se você estiver debaixo e eu sob você, eu acima de tudo, você vai descansar. Feche os seus olhos e diga: Senhor, aquieta minha alma. Aquieta o meu coração. Eu sei que há tanta coisa para resolver. Tanta coisa para resolver. Tanta coisa. Mesmo você que está em casa, põe as suas duas mãos no seu coração. E deixe Deus trazer quietude, descanso para você. Em um meio de tanta correria, eu rogo, Espírito Santo, aquieta a nossa alma e lembra-nos que Tu és Deus acima de tudo e de todos. E vamos aplaudir ao Senhor por isso. Aleluia! Terceiro ângulo de descanso. O descanso eterno. Abra sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 4, agora. Hebreus, capítulo 4. Nós vamos ler Hebreus, depois de Hebreus nós vamos para Apocalipse, depois de Apocalipse nós vamos para Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses. Então, vai engatando aí, porque uma coisa linka com a outra, e eu e você precisamos entender o que é que Gênesis, o que é que Deus havia projetado para o homem. O homem estragou tudo. Olha para mim um pouquinho aqui. Achou Hebreus? Olha para mim. Muitos de nós, ouça aqui, já poderíamos estar vivendo algo muito maior e melhor. Mas fruto de algumas atitudes e decisões nossas, sabe o que ocorreu? Não ocorreu. O que Deus havia planejado com a gente, planejado, nós fizemos, me perdoe a expressão, algumas burradas, que não consultamos a Deus, não ouvimos uma direção clara de Deus, e por isso fizemos, ou por isso não fizemos, por isso entramos, ou por isso saímos. Mas olha que Deus poderoso e maravilhoso, irmãos. Até quando a gente faz o errado, Deus pega o errado e transforma em bênção para a gente. Até quando a gente erra, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Sabe que Deus espera ouvir da gente?
Não está dizendo assim, Senhor, eu nunca errei. Deus está esperando da gente, Senhor, eu pequei, eu errei, me dá mais uma chance, faz de novo. E quando a gente olha para Gênesis, Apocalipse, a gente vê um Deus que mesmo o homem tendo errado, Ele se levanta e diz, continuo sonhando com você, e vou te dar uma nova chance, e fazer tudo de novo, tudo de novo, tudo de novo. E antes de lermos o livro de Hebreus, aplauda o Senhor, glória! Aí pastor, o senhor manda aplaudir demais. Mas irmãos, como Deus é maravilhoso! Hebreus capítulo 4, presta atenção aí. Hebreus 4, verso a partir do 1 até o 13, vamos lá. Visto que nos foi deixada a promessa de entrarmos no descanso de Deus, que nenhum de vocês pense que falhou. Pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles. Mas a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram. Presta atenção aqui. Ei, Senhor, o Senhor falou que a gente ia entrar num descanso, mas falhou o negócio. Não, quem foi que falhou? Quem foi que falhou? Foi o homem que falhou. Quem foi que falhou? Foi o homem que falhou. Deus não falha, Deus não erra. Mas olha que coisa maravilhosa. Ainda que o homem tenha falhado, ele volta de novo. Vou continuar com o meu projeto. Vou continuar com o meu projeto. Vocês falharam, mas eu não falho. Vocês falharam, mas eu não falho. O que eles falharam, irmãos? O que é que impede as promessas de Deus de se cumprir? É quando a gente tem olhos, Davi, mas a gente não ouve. A gente tem olhos, mas não vê. Quando a gente tem ouvidos, Ana, mas parece que Deus está falando com todo mundo, menos com a gente. A gente endurece o nosso coração. Se hoje, e no livro de Hebreus repete muito essa expressão, se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Por que isso, irmãos? Porque tem tanta gente ouvindo, Marcelo, mas não muda, não se arrepende, não diz, Senhor, me ajuda a não fazer de novo, me ajuda a melhorar, Senhor, me ajuda. O que impede a promessa de Deus de se cumprir? É Deus e o seu poder? Não. É a desobediência e a infidelidade dos homens. Irmãos, que eu e você sejamos encontrados fiéis. 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 Até quando? Até o fim. Até o fim. Eu tinha um professor, Alisson, e ele tinha 94 anos. E ele dizia para mim, Enéas Tonini, o fim de um homem vai mostrar nele aquilo que ele sempre foi. A gente não via, a gente não sabia, a gente achava que era, a gente achava que tinha, mas não tinha. A gente achava que era, Maurício, mas não era. A gente achava, mas o Deus que tudo vê e que tudo sabe, no final vai mostrar para todo mundo ver que não era o que falava que era, que não tinha o que dizia para todo mundo que tinha. Essa era a frase do meu professor. Da onde ele tirou isso? Deste texto de Hebreus. Continue. Versículo 3. Pois nós, os que cremos, é que entramos naquele descanso, conforme Deus disse. Assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso, embora suas obras estivessem concluídas desde a criação do mundo. Pois em certo lugar ele falou sobre o sétimo dia nestas palavras. No sétimo dia, Deus descansou de toda a obra que realizara. E de novo, na passagem citada há pouco, diz, jamais entrarão no meu descanso. Versículo 6. Portanto, resta entrarem alguns naquele descanso, e aqueles a quem anteriormente as boas novas foram pregadas não entraram por causa da desobediência.
Por isso Deus estabelece outra vez um determinado dia, chamando-o hoje, ao declarar muito tempo depois, por meio de Davi, de acordo com o que fora dito antes: se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Versículo 8. Porque se Josué lhes tivesse dado descanso, Deus não teria falado posteriormente a respeito de outro dia. Assim, ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus, pois todo aquele que entra no descanso de Deus também descansa das suas obras, como Deus descansou das suas. Portanto, esforcemo-nos por entrar nesse descanso, para que ninguém venha a cair, seguindo aquele exemplo de desobediência. Versículo 12. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Presta atenção aqui, ó. O povo havia pensado que a terra do descanso era Canaã. E eu quero fazer um paralelo aqui, que tem gente que está feliz da vida, porque agora ele está na igreja. Deixa eu falar algo para você. Tem um texto na palavra de Deus que diz: aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Deixa eu chamar a sua atenção. O que Deus está reservando para mim e para você, o povo de Israel, quando saiu do Egito, pensou: a terra do descanso é a terra prometida. Não! Deus estava querendo algo muito maior. Canaã era só uma figura distante, era como se fosse um estágio para aquilo que Deus estava realmente sonhando com o homem. O que é que Deus estava sonhando com o homem? Era retornar para o plano original de Gênesis, aonde eu serei Deus e estarei com eles, e eles estarão comigo para toda a eternidade. Eles vão desfrutar de um descanso eterno. Mas aquele povo, irmãos, pensou que o descanso era só em Canaã. Só que até em Canaã eles pisaram na bola, porque lá em Canaã eles foram infiéis, eles foram desleais, eles foram rebeldes, desobedientes a Deus. Agora quero fazer um paralelo aqui com a igreja. Algumas pessoas, irmãos, pensam que a igreja é o céu. Não, não. A igreja, irmãos, está sendo um instrumento de Deus para nos preparar para algo maravilhoso que vai ocorrer na eternidade, um descanso eterno. A igreja é maravilhosa? É, porque na igreja a gente se cuida, a gente se protege. Lá, voltando aqui para a questão lá da Rita, que nós passamos a manhã ontem com eles, o filho Felipe disse assim: pastor, eu sempre cresci em uma igreja falando a respeito de família, que a gente se cuida, que a gente se protege, mas eu não imaginei que iam fazer tudo isso com a gente. Pastor, como eles têm cuidado da gente, como eles têm se preocupado com a gente, em todos os detalhes, até mesmo a sua saída de Atibaia para vir para cá, para saber o que é que está acontecendo, o que é que está faltando, o que é que está precisando. Pastor do céu, que coisa maravilhosa. Irmãos, igreja é algo maravilhoso, que a gente se conhece, a gente se socorre, a gente se ajuda. Entretanto, isto daqui, irmãos, é para provar eu e você a nossa obediência, a nossa fidelidade a Deus. Eu vou falar um pouquinho na semana, vocês me aguardem. Me aguardem. Domingo que vem. Meu filho nem sabe ainda, mas ele vai pregar na semana que vem junto comigo. Porque ele compartilhou algo comigo que foi uma bomba dentro do meu coração. E no domingo que vem aqui, vocês vão ver 2 pregadores aqui em cima, eu e meu filho. Porque tem gente, irmãos, que está brincando de igreja dentro da igreja.
Deus está nos preparando para algo muito maior do que isso daqui, irmãos. Presta atenção, eu vou falar de novo. Deus está nos preparando para algo muito maior e melhor do que isso daqui. Mas Canaã é necessário para poder chegar no descanso eterno. A igreja, Fábio, ela é necessária. Não dá para pular caminho, Lincoln. Não dá para encurtar caminho. Tem que passar pela vida da igreja. O problema é que tem gente sendo reprovado na igreja. E ele está apontando que quer ir para o céu, mas ele não consegue viver o céu dentro da igreja. Ele não consegue descansar em Canaã. E como que ele vai descansar no céu? Não dá para descansar no céu. Se você não consegue descansar em Canaã, não dá para descansar na eternidade. Se a gente não consegue descansar na igreja, vocês entendem isso? Não dá para ser fiel na eternidade se nós não somos fiéis. Se a gente abandona com tanta facilidade, se a gente larga com tanta facilidade, se a gente desiste com tanta facilidade. E a gente tem um Deus que está há 6.000 anos batendo na porta do coração do homem, enviando profeta, enviando apóstolo, enviando pastores, enviando. E muita gente continua dura como pedra, resistindo, por causa de meninice, de Deus ventre. Irmãos, deixa Deus ser Deus, deixa Ele cuidar, deixa Ele fazer. Sabe por quê? Aqui, neste mundo, vai ter trabalho, irmãos. Vamos ver se pelo menos alguém me salva aqui, enquanto você abre a sua Bíblia. No livro de Apocalipse, eu me lembrei, quando eu era pititico, tinha um cantiquinho que dizia assim: as lágrimas ainda caem dos nossos olhos. Lembram, irmãos? Um de cada vez, assim. Irmãos, vocês não foram para a igreja quando vocês eram pequenos? Lúcia, você abandonou a igreja quando era criança? Nem você, João Paulo? Irmãos, depois joga lá no YouTube, Voz da Verdade, as lágrimas. Eu estava lá, Guaianazes, Cine Saci, lançamento do LP consumado da Voz da Verdade, 1981, eu estava lá. Eita Deus, minha esposa estava nascendo e eu estava cantando junto com a Voz da Verdade. Irmãos, mas se esquece aqui que vocês surgiram da igreja quando era pequeno. Mas a música diz, né? As lágrimas ainda caem dos nossos olhos, desafiando os nossos sentimentos. Choramos pelo filho que perdemos. Aí vem o coro. Mas Cristo voltará e enxugará as lágrimas dos nossos olhos. Deus, a dor e a tristeza fugirão. Irmãos, parece que eu estou cantando aqui, lembrando que eu era pititico. Para sempre vamos cantar esta canção, para nunca mais chorar, para nunca mais chorar, para nunca mais chorar. Eu canto feio, né, irmãos? Mas eu lembro bonito. Irmãos, deixa eu dizer algo a você. Eu estou vivendo uns 30 dias mais difíceis da minha vida. Amigos mais chegados que irmãos partiram de forma totalmente inesperada. Gente que este ano se hospedou na minha casa, comeu na minha mesa, dormiu na minha cama. Dói. Mas eu sei que é um descanso eterno. Há um descanso eterno. Apocalipse, pode ler, por favor. Apocalipse 14, de 12 e 13. Apocalipse 14, 12 e 13.
Aqui está a perseverança dos santos que obedecem aos mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Jesus. E permanecem o que, irmãos? Fiéis. Fiéis. Ah, eu não sou fiel a você, mas eu sou fiel a Jesus. Você não consegue ser fiel a um homem. Você vai conseguir ser fiel a Deus. É bíblico. Se você não consegue respeitar quem você vê, como que você vai respeitar quem você não vê? Sequência. Então ouvi uma voz dos céus dizendo: escreva, felizes os mortos que morrem no Senhor de agora em diante. Diz o Espírito, sim, eles descansarão das suas fadigas, pois as suas obras os seguirão. Eles descansarão no Senhor. Eu verei o Cleiton, eu verei o Serginho e estaremos felizes. Feliz, as lágrimas caem hoje, mas um dia a lágrima se transformará em riso. Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 13 a 18, enquanto o pessoal da banda sobe aqui. Só Tiago chega um pouquinho mais perto de mim aqui. Vamos lá. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 13 a 18, presta atenção, abra aí, irmão, abra esse, vou esperar um pouquinho aqui, enquanto o Tiago corre que eu vou explicar um negocinho para ele, rapidinho, abre aí, porque esse texto tem que estar grifado, desenhado, pintado, com luzinha, com canetinha colorida. Vamos lá, quem achou de gostei? Pode ler. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e com Ele, aqueles que nele dormiram. Espera um pouquinho aqui, ó, irmãos, entendo o que eu vou falar isso com tanto respeito, com temor e cuidado, com todos, os que estão aqui e os que estão assistindo. Preste atenção, porque eu vou falar é muito importante. Deus sabe que eu amo vocês, e não posso me omitir em absolutamente nada do Evangelho. Nada. Eu admiro a história de Moisés, que escreveu o livro de Gênesis. Mas sabe aonde Moisés está neste momento? Pelo que nós acabamos de ler, ele está dormindo. Meu filho tem o nome Davi por causa do rei Davi, que eu admiro demais a história do rei Davi, o homem segundo o coração de Deus. Mas sabe onde Davi, o grande rei Davi, está neste momento? Dormindo. Pedro, o homem que a sombra dele ressuscitava mortos, onde ele está neste momento, Pedro? Chamado pela Igreja Católica de o primeiro Papa. Neste exato momento, onde Pedro está? Dormindo. É o que está escrito. Paulo, Pedro, Judas Tadeu. Onde está o São Judas Tadeu? Neste momento, dormindo. Aonde está Maria, a mãe de Jesus? Que Deus escolheu aquela mulher para que Deus viesse a este mundo. Aonde está Maria neste momento? Dormindo. Confúcio, dormindo. Maomé, dormindo. Buda, dormindo. Gandhi, dormindo. Einstein, dormindo. Todos os que morreram neste momento, biblicamente falando, não é que seu avô ensinou, que seu pai ensinou, eu estou falando do que a Bíblia ensina, que todos que morreram, sem exceção, insisto, falo isso com profundo temor e respeito,
mas eu preciso ensinar com temor e responsabilidade. Eu não tenho como fazer uma oração, uma reza, para que Pedro interceda por mim, porque Pedro está dormindo. Eu não tenho como pedir para Paulo interceder por mim, porque Paulo está dormindo. Eu não tenho como pedir para Moisés interceder, porque Moisés está dormindo. Eu não tenho como pedir para Maria, porque Maria também está dormindo. Porque todos os que morrem dormem, aguardando este dia que nós vamos ler agora. Fale isto com respeito, mas eu tenho a obrigação de pregar para você o Evangelho. O Evangelho. Pastor, mas eu sou devoto de São Pedro, de São Paulo, de São Judas Tadeu. Eu não estou jogando pedra neles. Eu só estou chamando a sua atenção que a Bíblia diz que todos que morreram estão dormindo, independente daquilo que eles fizeram. Enquanto vivos eles estão dormindo, mas existe um que a Bíblia diz que a morte não pôde segurá-lo, que ressuscitou dentre os mortos. Ele disse: quando você tiver uma necessidade, pede a mim. Você quer falar com o Pai? Peça para mim, porque eu vou interceder ao Pai por você. Ele é o único, o leão da tribo de Judá, é o único que ressuscitou entre os mortos, é o único que está sentado à destra de Deus Pai, o Todo-Poderoso. E a Bíblia diz que Ele vive intercedendo por mim e por você. Então não tenho que pedir para Pedro, não tenho que pedir para Paulo, não tenho que pedir para Maria. Peça para aquele que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aquele que morrer, se morrer crendo em mim, um dia eu o ressuscitarei e estará comigo para toda a eternidade. Ele disse: eu sou o pão da vida, e aquele que beber de mim nunca mais terá fome ou sede. Ele é Jesus, Ele é Jesus. Ele é o único caminho, Ele é o único caminho, Ele é o único caminho. Olha o que Ele diz que vai acontecer, presta atenção, porque o que nós vamos ler agora é Deus narrando para mim e para você o que um dia vai acontecer. Deus está agora descrevendo, pintando num quadro o que é que vai acontecer comigo e com todos os que creram no Senhor Jesus. Sequência do texto. Versículo 15. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Glória a Deus! O Cleiton ressuscitará naquele dia, Davi ressuscitará naquele dia, Moisés ressuscitará naquele dia, Elias ressuscitará naquele dia, Billy Graham ressuscitará naquele dia, Maria, mãe de Jesus, ressuscitará naquele dia. A Bíblia está dizendo que a trombeta vai tocar, o arcanjo vai tocar, e quando ele vier, os mortos primeiro ressuscitarão. Pastor, e se eu não tiver morrido? Olha o que vai acontecer. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens. Posso ouvir um glória a Deus? Olha lá. Para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com essas palavras. Dói, irmãos, dói a falta do Serginho, era meu amigo. Dói a falta do Cleiton. Ontem a Rita, em lágrimas, disse: pastor, eu não estou entendendo nada, mas eu sei de uma coisa: um dia eu vou encontrá-lo novamente. Um dia eu vou encontrá-lo novamente. Ele vai ver que tudo aquilo que ele ensinou para os filhos, eles
creram e também permaneceram fiéis até o fim. Irmãos, vamos ficar de pé. Coloque as suas duas mãos no seu coração. Irmãos, eu e você, Deus falou com você nesta manhã. Coloque as mãos no seu coração.